E nós vamos hoje ler a carta de Jesus a uma igreja de Tiatira, na cidade de Tiatira. Mas algumas coisas estão muito evidentes nesta carta, e eu vejo que é um conteúdo que é muito relevante aos dias que nós vivemos hoje, às discussões que nós temos hoje, no colégio, na faculdade, no trabalho, na família, nas redes sociais. E um dos temas principais aqui nesta carta é o tema tolerância, e você já vai passar por isso aqui nesse texto, tolerância. Então, antes, eu quero fazer como abertura 2 perguntas para você de forma retórica. Você só apenas pense e responda a si mesmo. A primeira pergunta é: você é uma pessoa tolerante? Só responda para si. Pense, você é uma pessoa tolerante? Se você olhar para você e diz assim: eu sou uma pessoa tolerante. Não, eu não sou uma pessoa tolerante. Não sei se eu sou uma pessoa tolerante. Você é uma pessoa tolerante? A segunda pergunta que eu diria é: os cristãos são pessoas tolerantes? Não estou perguntando se deveriam ser. Os cristãos são pessoas tolerantes? Eu não sei qual foi a sua resposta sobre você ou sobre os cristãos, mas possivelmente hoje nós temos aqui 3 respostas possíveis, 3 grupos. Um grupo diria assim: sim, pastor, eu sou tolerante, eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou alguém evoluído, sabe? Eu sou uma pessoa progressiva, eu sou aberto a ideias, eu sou uma pessoa amorosa, eu não julgo as pessoas, eu sou alguém tolerante. Mas possivelmente um outro grupo diria assim: não, pastor, eu acho que eu não sou muito tolerante, porque eu tenho as minhas crenças, sabe, eu não quero ser pego como morno diante da palavra de Deus, e eu não sou muito tolerante com as coisas, não. Comigo lembra daquele negócio? Se sei de que não sei, se não sei de não sei, sei, sim, sim, não. Eu não sou muito tolerante, não. Mas também pode ter aqui hoje um grupo, um terceiro grupo, e diga assim: pastor, eu não sei, depende do teor da sua pergunta. Tolerante baseado em quê? Olhando para o quê? De que maneira? Não sei como responder. Aí você percebe que o tema tolerância é um tema difundido muito nos dias de hoje. Por exemplo, a pergunta que eu fiz é: os cristãos são pessoas tolerantes? Para muitos hoje, não cristãos, no século 21, na nossa nação, dado o governo que nós elegemos, não estou dizendo a favor nem contra, mas muitos hoje vão dizer a seguinte coisa: não, pastor, os cristãos do Brasil não são tolerantes. Eles não são tolerantes. Eles não toleram algumas coisas que nós achamos que deveriam tolerar. Mas é bem verdade que também os cristãos é um grupo que poderia também dizer o seguinte: os outros grupos ou pessoas, nós percebemos que eles não são tolerantes para conosco, que muitas vezes eles não toleram a nossa crença, não respeitam a nossa fé ou as nossas crenças. Então, alguns diriam que os cristãos não são tolerantes e outros diriam que os outros não têm sido tolerantes para com os cristãos. Ou seja, ainda há uma porcentagem de tolerância ou de intolerância. Eu esbarrei com um filósofo e teólogo do século XVIII, G.K. Chesterton, que ele diz a seguinte frase sobre a tolerância. Ele diz assim: e isso não pauta, tá, para você mudar de ideia sobre tolerância ou não. É o pensamento dele como filósofo e teólogo. Ele diz: a tolerância é a virtude do homem sem convicções. Isso me fez pensar, porque tem coisas sim que nós devemos ser tolerantes, mas é bem possível que há coisas que nós não tenhamos que ser tolerantes, mas acabamos sendo tolerantes porque não temos muito bem definida as convicções que nós temos sobre algo. Isso é só para você pensar. E quando nós olhamos o tema tolerância, nós temos hoje difundida na cultura que vivemos, como se fosse uma virtude assumida, do tipo: se você não abraça tudo e a todos, se você não tem a visão aberta sobre tudo e a todos, se você não apoia a tudo e a todos, se você não concorda com tudo e com todos, então você é alguém intolerante. Fulano é intolerante na cultura de hoje. Por quê? Porque ele não abraça, não concorda e não apoia a tudo e a todos. Então, portanto, é intolerante. É uma realidade que nós vivemos. Aí, quando olhamos a realidade que vivemos hoje, perguntamos: como nós podemos ser cristãos, amar a Jesus, em uma cultura que não ama Jesus e nem tem fé na Bíblia? Como podemos viver e ser vistos como as pessoas
tolerantes. A verdade é que o tema tolerância, meu irmão, na cultura hoje, parece que é uma coisa nova, mas nunca foi. Nós olhamos a intolerância, algo no texto que vamos ler, algo discutido, falado por Deus com a igreja em Tiatira, há 2000 anos atrás. Então, como podemos responder hoje, esse domingo, dia 29 de setembro, um caminho saudável para nós vivermos a cultura que vivemos hoje, de forma tolerante, aonde o cristão deve ser tolerante, aonde o cristão não deve ser tolerante, o que o cristão deve tolerar e o que o cristão não deve tolerar. Então veremos isso à luz da carta em Apocalipse 2:18. Abra comigo a sua Bíblia e vamos ler nesta noite Apocalipse 2, versículo 18, que vai dizer assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Só para lembrar, o que entendemos teologicamente é que cada igreja tem um anjo que não é o pastor da igreja. Que bom, porque não recai sobre nós mais essa responsabilidade e peso. Ao anjo da igreja escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras. Começa Jesus a dizer assim para a igreja: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que fazia no princípio. Versículo 20. No entanto, contra você tenho isto. Então Deus corre rapidamente para a correção desta igreja. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, você percebe assim que a sentença está vinculada a um pensamento ou um comportamento. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. 23. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. 24. Aos demais que estão em Tiatira, que demais são esses? A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo a vocês: não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Que autoridade é essa? Ele vai dizer: ele as governará com cetros de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, nos conduza nesta noite, ó Deus, com a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, com o nosso pensamento, com o nosso coração e sentimento. Nos ajude, Pai, ao real entendimento que o Senhor tem para cada um de nós. De uma forma simples, de uma forma pessoal, particular, porém contundente e eficaz. Obrigado, Pai, te damos graça pela Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. E aqueles que amam a palavra de Deus, digam amém. Então, hoje aqui eu quero discorrer esse texto, a carta à igreja em Tiatira, com quatro locais, 4 tópicos. Vamos falar sobre o Cristo que escreve a carta, sobre os elogios, sobre a correção e sobre as consequências. E eu costumo dizer que tudo deve se começar com Cristo. Tudo deve se começar com o entendimento de quem Cristo é, com o entendimento de quem escreveu a carta. Sabe, para que não fique dúvida sobre a autoridade de quem escreve tal conteúdo. Eu sempre gosto de dizer que se tem alguém que pode nos cobrar algo como cristãos, se tem alguém que pode nos dizer: você está errado, você tem que mudar isso, esse alguém é o Senhor. E o versículo 18 abre da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras de quem? Do Filho de Deus. Quem está escrevendo simplesmente não é João na ilha de Patmos. É o próprio Deus quem está, através de João, enviando a carta. João é falível, Deus não é falível. Por que Deus não é falível? E ele continua falando sobre os seus atributos. Ele vai dizer: o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Como quem diz: eu vejo tudo, eu sei tudo. Os meus olhos estão postos em todos os lugares. O que mais na frente ele vai dizer: aquele que sonda e esquadrinha corações e mentes.
Olhos como chama de fogo, olhos da verdade, ou seja, eu vejo a verdade, eu vejo a mentira, eu conheço a verdade, ou ele diria no seu evangelho, eu sou a própria verdade. Olho como chama de fogo, olhos da verdade, olhos purificadores, olhos que esquadrinham o coração do homem, lá no fundo. Ele diz, além de olhos de fogo, esse que escreve a carta é aquele que os seus pés é como bronze reluzente. Naquela época era muito comum em Tiatira e naquela região, ou naquela época, as pessoas usarem o bronze para fazer armas, para fazer espadas, para fazer monumentos de guerra. O bronze representava a segurança, o bronze representava força para lutar. Quando Jesus diz, eu sou aquele que tem os pés como bronze reluzente, ele diz, os meus pés são fortes, eu sou inabalável, eu estou firmado, eu não sofro variação, eu sou poderoso, o fundamento qual eu existo e também escrevo a vocês, ele é seguro. Então, quando olhamos o teor do começo da carta, é o próprio Cristo anunciando, dizendo, eu sou o Filho de Deus. Eu tenho olhos que esquadrinha toda a verdade, porque eu sou a verdade, e eu sou inabalável, eu não sofro variação, eu não erro, eu não peco, eu não falho. Para algumas religiões, essa ideia do Cristo é algo assim, que traz um abalo sísmico em sua fé. Por exemplo, para os próprios muçulmanos, que têm a sua fé muçulmana, a ideia de Cristo ser, como diz aqui, o Filho de Deus, para eles isso é uma agressão, porque eles não concordam com a ideia de Jesus ser o próprio Deus encarnado. Então, antes de nós falarmos sobre aquilo que Deus elogia e repreende, precisamos falar sobre quem é Jesus. E ele começa então no versículo 19 a descorrer aquelas coisas boas que a igreja está fazendo, porque, irmãos, nem tudo é só de erros, nem tudo é só de falhas, temos acerto, e a igreja aqui tem os seus acertos. Quais são eles? Versículo 19, conheço as suas obras. Então vamos aos elogios de Jesus. Conheço as suas obras, conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço o seu serviço, eu vejo a sua perseverança, eu sei que você está fazendo muito mais agora do que você fazia no princípio antigamente. Jesus começa a carta com um encorajamento. Olha, vocês têm feito coisas fantásticas. Vocês têm seguido os meus passos do meu evangelho. Quais são os seus passos? Amar pessoas, servir pessoas. Vocês têm tido fé, têm servido. Ele diz, têm perseverado. Jesus começa encorajando, dizendo, olha, eu vejo que vocês, cada dia que passa, cada ano que passa, vocês servem mais as pessoas. E o que ele diz é, não parem com isso. Continue sendo assim. Continue a cada ano melhorando. Ano que vem, sirva mais as pessoas. Ano que vem, ame mais as pessoas. Semana que vem, persevere mais, creia mais. É um elogio. Jesus diz, continue assim, não cessem. Vocês devem continuar sendo generosos, amorosos, servos. É um grande elogio, sim ou não? Sim ou não, irmão? Grande elogio. Imagina, Deus vai para você e fala assim, Sandro, cara, eu vejo como você se esforça, como você persevera para ser generoso, amar as pessoas, servir as pessoas. Você se desloca, você arruma tempo na agenda, você se sacrifica em prol das pessoas. Cara, isso é fantástico, continue assim. Vejo que você, cada vez que faz, você faz melhor do que você fazia. Gente, é um bom elogio. O serviço é um bom elogio. Mas você percebe que rapidamente, no versículo 20, Jesus corre para a correção. É muito rápido. O versículo 20, olha comigo, falando sobre a correção, porque elogio é só isso aí, acabou. É importante, mas é só um versículo. No versículo 20, Jesus diz assim, no entanto, e aí eu paro. Porque esse no entanto já diz uma grande coisa. Vocês servem bem, são generosos, vocês são amorosos, vocês perseveram, vocês cuidam, vocês amam. Aí Jesus diz, muito bem, mas no entanto, o no entanto quer dizer, isso não é tudo. A fé cristã não se resume a serviço. A fé cristã não se resume a ser generoso. A fé cristã não se resume a amar o próximo, é um mandamento.
A fé cristã não se resume a ser generoso e a servir. Ele diz, no entanto, a vida cristã é mais do que isso. E ele aqui vai trazer para eles uma correção, dizendo, o serviço é importante, mas não é tudo. Entre linhas, Jesus está dizendo, eu vejo o que você está fazendo e o que você está fazendo é ótimo, mas aonde está a sua doutrina? Aonde estão as suas crenças? Aonde está a sua teologia? E aqui eu abro um parênteses, irmãos, porque vivemos um século hoje, um século perigoso. Eu acho que nunca se falou tanto em amor como se fala hoje, já? Eu acho que não. Nunca se falou tanto em amor como nos dias de hoje. Você tem programas de televisão que falam sobre amor. Você tem cenas de novelas que querem mostrar que o amor é válido de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer pessoa, de qualquer maneira. Nunca se falou tanto em amar, em tolerar, em respeitar. Então, o risco que muitas vezes corremos como cristão e como igreja é nós entendermos que o papel do cristão é simplesmente amar as pessoas, e sim, é um mandamento, ame o próximo. Mas a fé cristã não termina em amar as pessoas e servir as pessoas. Esse texto diz da importância que Cristo dá para as crenças que nós temos, nosso coração e mente e nossa relação, das doutrinas que praticamos, do que nós entendemos sobre as coisas da Bíblia e do mundo. E a palavra, o que ele vai aqui corrigir especificamente, ele diz, no entanto, leia comigo, no entanto, contra você eu tenho isso, o quê? Que você tolera, você é tolerante. Aí sua mente agora explodiu. Ué, pastor, mas cristão não tem que ser tolerante? Cristão não deve ser alguém tolerante? Então nós vamos hoje descompactar toda a ideia do texto. Mas a princípio o que Jesus está dizendo é, vocês servem bem, vocês se comportam bem, mas não é apenas como você se comporta, é no que você acredita. Diga assim para o seu vizinho, porque essa frase é muito boa, diga assim para ele. Diga assim para ele, não é apenas como você se comporta, é no que você acredita. Porque podemos nos comportar de forma louvável, mas no que acreditamos? Quais são as nossas crenças? Qual é o nosso firmamento? É isso que ele está falando. Contra vocês eu tenho que vocês toleram. Sabe, mesmo que hoje o assunto cultural seja tolerância, esse assunto é antigo. Você vê que a igreja já está discutindo isso e passando por esse problema há 12 mil anos atrás. A tolerância não é nada novo. Aí ele continua dizendo, no entanto, contra você tenho isto. O que, Senhor? Que você tolera. Tolera o quê? Tolera Jezabel. Quem é Jezabel? Aquela mulher que se diz profeta, ou profetiza. Ou seja, Jesus está dizendo, há no meio de vocês uma mulher que eu não ordenei, que eu não levantei, que eu não autorizei, que eu não abençoei. Ela se diz profetiza. Com os seus ensinamentos, continua o texto, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei tempo a ela para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então vamos descompactar o que Jesus está dizendo com esse texto. Primeiro, Jezabel aqui é uma mulher, sabemos disso, que se levantou como autoridade e começou a ganhar influência na igreja, mas Deus diz, eu nunca dei a autoridade que ela diz ter, eu nunca a levantei como profetisa na igreja, não sei quem ela é. Mas percebe que essa mulher Jezabel foi uma mulher que existiu na época de Elias. O que a teologia diz é que o nome dela não é Jezabel. Mas então por que Deus, a Cristo, a chama de Jezabel? É uma nomenclatura por conta do seu comportamento. Por exemplo, se você tem alguém que você ama muito, que é seu amigo, faz parte da sua relação, é um parente, principalmente cunhado, geralmente cunhado faz isso, ele vai trair você. Aí você pode nomeá-lo, o seu comportamento, dando a ele um nome de um personagem bíblico. Quem personagem é esse? Judas, assim, cara, tu é um Judas. Tu me traiu. Você comeu na minha casa, você faz parte da minha família, você me traiu. Tu é um Judas. A ideia do texto aqui, Jesus está dizendo
que esta mulher, em seus comportamentos, ideias, e filosofias, ideologias, teologias, ela era como Jezabel. Mas, pastor, quem é Jezabel? Vem a segunda pergunta. Jezabel foi uma mulher que existiu na época do profeta Elias, no Antigo Testamento. Jezabel era uma mulher que perseguia os líderes cristãos, os profetas de Deus. Por quê? Porque ela não aguentava ouvir algumas coisas que Deus falava através deles. Então Jezabel começa a perseguir os líderes religiosos, mas Jezabel, naquela época, era uma mulher muito influente. Ela tinha poder político, tinha poder religioso e tinha poder financeiro. Então ela decide matar os líderes e os profetas de Deus e começa então a mexer os seus pauzinhos e começa a investir da sua influência para levantar um novo jeito de cultuar, um novo jeito de fazer religião. E o novo jeito dela tem uma ideia que parece fé cristã, mas junto a isso vem a adoração a um deus pagão chamado Baal. É uma aparência de religião cristã, mas cheia de sincretismo. Ela vai juntar fundamentos da fé cristã com coisas que estão fora da fé cristã. E ela começa então com a sua política, com a sua influência espiritual, com a sua influência financeira, ela começa a integrar isso e criar um novo tipo de fé que parece cristã, mas é uma fé misturada, é uma fé mestiça, é uma fé esquisita, é uma fé diluída, é aquela fé que diz assim, não, você pode ambos, você pode adorar a Deus e adorar a Baal, não tem problema. Você pode fazer isso, mas pode me fazer isso aqui, não tem problema, Deus não te julga, nós não te julgamos, vamos fazer, não há nenhum problema com isso. Então, quando você lê Apocalipse, o que Jesus está dizendo é, tem uma mulher como essa na igreja. Uma mulher que com o tempo na igreja, não sabemos se ela foi levantada como líder de um ministério, se ela é responsável de alguma reunião na igreja de Tiatira, não sabemos como surgiu a sua liderança, mas surgiu. E o que entendemos pela nomenclatura que Cristo dá a ela, é que essa mulher tinha influência na igreja. Ela tinha seguidores. O que Jesus vai chamar de filhos. Ela tinha discípulos. E o que ela está fazendo na igreja, o que ela está dizendo, são coisas do tipo, olha, não deem ouvidos aos apóstolos, não deem ouvido aos mestres. Eles pararam no tempo, eles não são tão evoluídos, eles não são tão esclarecidos. Eles não são tão avançados como nós nos tornamos. Nós hoje temos novas ideias, nós temos novas literaturas, nós temos novas interpretações do escrito sagrado, porque nós evoluímos além das crenças primitivas dos apóstolos. E ela começava a somar algumas coisas e ia ganhando adeptos, e ia ganhando seguidores, iam ganhando pessoas, segundo Jesus, que iam tolerando essa mistura de fé cristã com culto pagão. A palavra que Jesus vai usar aqui é que esta mulher está excitando, ensinando, angariando pessoas para praticar imoralidade sexual. E aqui abre um outro parênteses. Você nunca vai achar na Bíblia algumas ideias do tipo a fé cristã e outras religiões alternativas. Você nunca vai achar na Bíblia algo do tipo a forma bíblica, e você que é adolescente, você tem culto lá embaixo do adolescente, tá, gente? Está aqui em cima, está lá embaixo, eu não posso podar meu linguajar aqui por sua causa, então você, papai, se achar muito pesado, você pode levar lá embaixo, tá? Mas você não vai ser pesado, pode deixar isso aqui uma reunião cristã evangélica, tá bom? Mas você nunca vai achar na Bíblia coisa do tipo, olha, existe uma forma bíblica de fazer sexo, mas também existe outras formas alternativas. Existe uma forma bíblica de se fazer casamento, mas também existe outras formas alternativas. A Bíblia nunca vai falar assim. Ela sempre vai dizer aquilo que é certo e errado, aquilo que é bíblico e aquilo que é pecado imoral ou sexual. A Bíblia sempre vai dizer assim, aquilo que é obedecer a Deus e tudo o restante é desobedecer a Deus. A Bíblia nunca vai tratar outras coisas como opções alternativas para você seguir. Sempre vai dizer a verdade e a mentira, a luz e trevas, a obediência e desobediência, ao céu e ao inferno, a vida cristã e a vida não cristã. Não tem alternativas.
E esta mulher, fecha parênteses, e esta mulher está aqui ensinando tais coisas. Nós podemos ser cristãos, nós podemos seguir a Cristo, mas também podemos atribuir algumas coisas. Diante disso, eu quero ressaltar 4 coisas aqui que eu não posso deixar de falar. Olhando para a história dessa mulher na igreja e as coisas que os cristãos estão vivendo e o teor da carta. Então, 4 coisas lá vai. A primeira coisa, na igreja, geralmente problemas teológicos são apenas problemas morais disfarçados. Vou repetir. Na igreja, muitas vezes, os problemas teológicos são problemas morais que são disfarçados. Como assim, pastor? Essa mulher, nomeada como Jezabel, ela está ensinando coisas, atribuindo coisas à fé cristã, mas ela não está ganhando influência e popularidade por ter uma teologia moderna. Ela está ganhando discípulos, influência e popularidade, porque o que ela prega, no final, vai dizer que você pode cometer pecados, sem nenhum tipo de julgamento. Que você pode ser imoral e não há nenhum problema com isso. Então pense comigo, vivemos um século hoje, eu não vou entrar em nenhum assunto que não esteja na palavra aqui, mas percebemos que hoje muito se fala sobre meios alternativos de amar, de fazer casamento, de se relacionar, meios alternativos. Eu vou falar aqui sobre isso, nós toleramos isso, nós respeitamos isso. Mas você percebe que dentro da própria igreja, muitas vezes pastores, teólogos, ou pessoas que, na verdade, eles querem encobrir um comportamento que desejam ter, e a Bíblia condena. Então eles vão arrumar uma forma de discutir teologia para tentar provar teologicamente que aquele desejo que ele tem, ele pode fazer à luz da Bíblia. Eu li uma vez um conteúdo de uma pessoa depressiva, que queria se matar, e enviou então uma carta ao pastor, não vou dizer que pastor que é, mas assim, pastor, ele falou o nome dele. Eu penso em me matar há muito tempo, há muitos anos, que é a questão hoje de depressão e suicídio, que é muito sério. Mas olha, eu tenho muito medo de ir para o inferno. E a Bíblia diz que os suicidas vão para o inferno. Assim, pastor, você teria algum texto bíblico que me dê base para conseguir sofrer suicídio em paz, que vou para o céu? Aí o pastor falou assim, minha amada, eu não tenho nenhum texto bíblico que me paute a te aconselhar sobre isso. O que eu posso dizer é que toda a Bíblia, o convite sempre é para a vida. A Bíblia prega a vida e não prega a morte. Sabe, porque essa mulher é um exemplo de que, olha, será que podemos discutir teologicamente sobre suicídio vai ou não para o inferno? Porque o dia que me convencerem que isso não é verdade, eu me suicido em paz. Então hoje a questão, como aqui e ainda nos dias de hoje, lá em Tiatira, muitas discussões teológicas, elas se fazem e se embatem disfarçadas de desejos, de condutas imorais. Então vamos tentar mudar a Bíblia para que a Bíblia nos ajude. Sabe qual é o problema? Nós estamos constantemente querendo mudar a palavra de Deus, porque nós não queremos permitir que a palavra nos mude. Então a palavra vem contra isso em mim. E já que eu não quero ser mudado nesta área, então vou tentar teologizar e argumentar de uma forma que eu torne viável isso que eu quero fazer, e a Bíblia condena. Então, se eu não posso e não quero ser mudado pela palavra, eu vou lutar para mudar a palavra. O problema é que essa mulher que está aqui, ela está dizendo algumas coisas que é muito comum nos dias de hoje. É muito comum nos dias de hoje você ouvir discursos, e esse discurso geralmente atrai muitos seguidores nas redes sociais de discípulos. Esses discursos hoje vai levar você na Fátima Bernardes, vai levar você lá no Serginho Grosma, vai levar você lá. Eu acho que é por isso que eu não fui lá até hoje. São discursos populares, que atraem seguidores, porque é o discurso que todos querem ouvir. Eu posso ter ambos. Deus não me julga, ninguém me julga. É como você hoje ouvisse algumas coisas do tipo, eu escrevi aqui, alguém dizer assim, e é comum nos dias de hoje. Não, você pode ser um cristão fiel a Deus e ser um adúltero.
Não há problema. Não, você pode ser fiel a Cristo hoje e ser um fornicador. Sabe o que é isso? É sexo fora do casamento ou antes do casamento, para quem não é casado. Não, você pode ser um cristão fiel a Deus e ser um consumidor também fiel de pornografia. Deus te ama, Deus não te julga, eu tampouco te julgo nem te condeno. Quem sou eu para te julgar? Sou pecador igual a você. Não, você pode ter práticas, eu digo assim, práticas, relações homossexuais e ser um cristão sem problema, porque Deus te ama, Deus não te julga, tampouco eu te julgo, porque eu sou pecador igual a você. Esse é um discurso nos dias de hoje. Isso acontece, aí vem Jesus como te atira e vai dizer assim, bom, eu tenho um problema contra você, é que você tolera esse tipo de pensamento, você tolera esse tipo de coisa. E vale dizer, irmãos, que o problema para nós não são os não cristãos. O problema aqui é para os cristãos, é dentro da igreja. É para aqueles que requerem para si o título de cristão legítimo, mas querem consumir e possuir coisas juntos ao cristianismo. E esta mulher está se tornando popular. Segunda coisa, das 4. Há um preço a ser pago pela fidelidade ao Deus da Bíblia. Diga assim comigo, há um preço a ser pago pela fidelidade ao Deus da Bíblia. Você não pode esquecer disso. O discurso não muito popular, como muitos querem ouvir, pode trazer algum prejuízo para você. Você não pode esquecer disso. Porque os seus pais podem não amar a ideia que você ama Jesus. O seu patrão pode não amar a ideia que você está amando Jesus e o Evangelho. Os seus amigos podem não amar a ideia que você ama Jesus. E o pior é quando você tem encontro com Jesus no meio de algumas coisas loucas e imorais dessa vida, que quem sabe alguns de nós aqui já passaram. Aí você é confrontado com o que você vivia, com o que Cristo te convida a viver. Aí as pessoas podem perseguir você. O exemplo que eu vou dar, nessa época aqui, depois pesquisa lá no Google, desde a Idade Média, mas os teólogos dizem que antes disso, há algo, uma associação chamada de guilda, ou gilda, como alguns vão dizer. Na Idade Média, na Europa, como também os teólogos concordam que nessa época já existia, acontecia o seguinte, o governo não dava assistência funeral, não dava aposentadoria, não dava assistência médica, não dava assistência a casamento. Então o que acontece se você é empreendedor e tem algum tipo de negócio, por exemplo, judeus. Meu pai é pescador, eu sou um pescador com meu pai agora. Meu pai é um ferreiro, sou um ferreiro com meu pai. Então os ferreiros da cidade, os pescadores da cidade se unem, criam uma associação, que chama-se de Quilda, pesquisa lá na internet, e essa associação, você vai contribuir mensalmente para a associação, e eles vão cuidar de você na assistência. O seu pai faleceu, eles vão providenciar o funeral. Sua filha vai casar, eles podem ajudar a pagar o casamento da sua filha. Você está ficando velho, eles vão manter você em uma aposentadoria. Só que esse sistema, essa assistência, não era só uma assistência trabalhista. Geralmente, eles também eram devotos de algum tipo de deus pagão. Geralmente, eles se confraternizavam, eles cultuavam a algum deus pagão, e ao final dessa reunião, algumas vezes, rolava uma festinha que tinha imoralidade sexual. Então o que acontece se você é um judeu, e você faz parte de uma associação de pescadores, e você contribui mensalmente, e lá tem cultos, aqui na carta vai dizer que o que Deus condena é que a igreja está tolerando essa mulher que está difundindo uma ideia de imoralidade sexual na igreja, e também vai usar a palavra de comendo alimentos sacrificados a ídolos. Possivelmente o que acontece aqui na igreja é o que vem dessas associações. Então você contribui mensalmente para a associação, e lá eles têm um culto, tem um deus pagão, e tem imoralidade sexual, e ter alimento sacrificado. Aí você se converte. Aí você agora é um cristão em Jesus. Deus dá a fé no seu coração, você agora crê em Jesus. Aí você vai nas reuniões, e lá eles dizem, gente, vamos contribuir, que nós temos que comprar alimento para esse santo, nós temos que comprar essa oferenda, nós temos que financiar aquela festa, que no final vai rolar uma loucura sexual danada. Aí você começa a pensar assim, bom, mas eu não posso continuar financiando esse tipo de coisa.
Eu não posso adorar a Jesus e financiar um culto a deuses pagãos. Eu não posso ter uma vida de santidade e participar ou financiar reuniões que no final há grande imoralidade sexual. Aí você pensa, mas se eu não fizer isso, se eu não contribuir, eles vão me tirar daqui. E eu vou ficar sem assistência, eu vou ficar sem medicamento, eu vou ficar sem aposentadoria, eu vou ficar sem auxílio. Como é que eu vou fazer? É muito difícil. O que acontece é que apareceria alguém, como esta mulher em Tiatira, e diria algumas coisas do tipo, não, mas por quê? Por que você tem que escolher entre Jesus e as conveniências dos cultos pagãos? Ah, não tenho? Não, menino, evolua. Isso é coisa antiga. Você pode ter Jesus e ter os deuses pagãos, os dois juntos. Você não precisa perder a assistência. Ah, é? É. Você pode ajudar o pastor Sandro lá no ar-condicionado e pode financiar a escola do Porto da Pedra no carnaval em fevereiro. Ah, posso. Posso, não há nenhum problema. Você pode ter ambos. Aí muita gente levanta a mão e fala assim, isso é bom, hein? Isso é bom. Eu posso ter os dois? Pode. Mas e as festas loucas que acabam a moralidade sexual? Ah, você não precisa participar. Não, você não precisa. É só não contar para o cônjuge dele que ele fez aquilo. Ah, então tá bom. E tem gente que está dizendo, poxa, isso parece agradável. Eu não tenho que me decidir. Então as pessoas estão vindo com essa ideia das suas assistências sociais, das suas assistências trabalhistas, e isso está entrando na igreja. Aí Jesus diz, epa, peraí, eu tenho um problema com vocês, qual é? Que vocês toleram essa ideia, toleram isso. A ideia é que vocês podem ter ambos. Jesus diz a fé cristã muitas vezes vai ter que se posicionar e decidir, e às vezes perder assistência, e às vezes perder dinheiro. Então sabe você que é cristão, que hoje está aqui, ou me assistindo em algum lugar das redes sociais agora, ou anos depois no YouTube, que algumas vezes sim, o se declarar cristão e ser fiel ao Senhor, poderá fazer com que você perca um negócio. Porque aquele negócio vai requerer de você negócios ilícitos. Negócio sem nota, mentiras, carga roubada. Eu falo, não, isso aí eu não participo, meu amigo. Não participo. Não, mas você pode ter as duas coisas. É só você não deixar o pastor saber. É só não contar para o pessoal do grupo pequeno, quando for compartilhar no grupo pequeno, você não conta essa história que você comprou carga roubada. Não tem problema. Você pode ter os dois. Algumas vezes, se posicionar como um cristão pode trazer algum tipo de prejuízo ou perseguição. Então, por isso que eu digo que o segundo tópico aqui é que é um preço a ser pago pela fidelidade a Deus. Terceira coisa, olhando o texto, eu posso ver que o tempo não cura todas as feridas. Quem foi que disse isso? Olha o versículo 21. Jesus diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Você pode estar hoje em um lugar muito difícil. Pastor, eu estou hoje num lugar muito difícil. Eu luto constantemente na minha casa, porque os meus pais têm uma outra fé. Eu luto constantemente no meu trabalho, porque lá eu tenho líderes, eu tenho chefes, patrões de uma outra fé. E eu, pastor, estou só aguardando, esperando o tempo passar, para que as coisas mudem. Deixa eu te dar duas notícias, duas probabilidades quase que iguais. As coisas podem mudar hoje ou amanhã. Você crê? Diga amém. Mas pode ser que não mude nunca. Pode ser que aquela pessoa nunca se arrependa. Pode ser que aquela pessoa nunca deixe de perseguir você. Então o tempo não cura todas as feridas. O tempo não resolve todas as coisas. Então você precisa viver à luz disso. Porque se você não souber desta possibilidade,
Você vai se esgotar, vai se cansar, vai dizer assim, estou um tempão aqui esperando que as coisas mudem, mas já que não mudou, então vou levantar a mão e falar assim, vamos embora, conta comigo. É o quê? Carga roubada? É o quê? Moralidade sexual? É o quê? Nota fria? É o quê? Então vamos embora, não aguento mais isso. Então pode ser que você tenha que, ao longo do tempo, se posicionar e fazer alguma coisa. Quarta coisa, é pecado ser mais tolerante do que Cristo. É o que o texto está dizendo. É pecado ser mais tolerante do que Cristo. Esta foi a correção de Jesus à igreja. Nós temos que saber, irmãos, algumas verdades bíblicas. Verdades bíblicas simples do tipo, nem todos vão para o céu. Nem todos os caminhos levam a Deus. Nem todos ditos salvadores de hoje podem salvar. Sabe, você tem que saber que algumas coisas que você vai enfrentar diante de Cristo e pela palavra não são toleráveis. E nós não podemos tolerar. O problema aqui da igreja é a tolerância com ideias do sincretismo, da mistura de santidade e moralidade sexual. De ser fiel a Deus e ser fiel a um Deus pagão. Nós, os cristãos, devem tolerar muitas coisas, vou entrar nisso aqui agora, mas o problema é nós querermos ser mais tolerantes do que Cristo. É nós dizermos sim, isso em relação ao outro e a nós, para coisas que Deus disse não. E tentarmos mudar a Bíblia, para que a Bíblia diga o sim que nós queremos ouvir. Então é pecado. Agora, sobre tolerância, como poderíamos hoje aqui discorrer uma forma saudável e cristã sobre tolerância, eu vou falar 5 coisas. A primeira delas, tolerância. Tolerância cultural. Pastor, devemos praticar a tolerância legal, religiosa? A resposta é sim. Embora não concordemos com crenças, costumes, sacrifícios, ideias de outras religiões, nós precisamos tolerar legalmente todas as religiões. Vivemos em um país laico e todas as religiões devem ter o mesmo espaço. Por mais sem noção ou sem nexo, ideologia ou filosofia que você possa achar, nós temos que tolerar. Nós não impomos a fé cristã, nós propomos a fé cristã. E o perigo que tem, que eu vejo hoje e percebo, parece muitos cristãos animados, e até orando por isso, trabalhando, para quem sabe chegar um dia em que consigamos aprovar uma lei que torna só o cristianismo uma religião legal e todas as outras serão ilegais. Uma lei que diga, agora no Brasil, todos devem amar Jesus ou serão foragidos. Está completamente errado. Nós não impomos a fé cristã, nós propomos. Sentamos com candomblecistas, espíritas, ateus, testemunho de Jeová e outras religiões que você conheça, e nós propomos e falamos, posso conversar com você sobre Jesus? Posso falar sobre o plano de salvação? Mas nós toleramos as outras religiões. A segunda pergunta sobre tolerância é, Sandro, nós devemos tolerar as religiões de forma social? Como assim? Eu tenho um membro da minha família que discorda da minha fé. Eu tenho alguém que trabalha comigo que se opõe à minha fé, ou discorda do meu pensamento cristão. Ele diz, não, eu sou desse segmento religioso. Devemos tolerar ou ter tolerância de forma social às pessoas? A resposta é claro. Você deve respeitar outras ideias. Você deve tolerar pessoas que pensam diferente de você, que adoram outros deuses, que ainda estão segundo a fé, irmãos, segundo a fé cristã, ainda não tiveram os olhos abertos, porque elas não creem no que você crê. Devo tolerá-las? Aquele meu tio, aquele meu pai, aquele meu patrão, meu amigo, que tem essa religião, que se veste assim, que fala assim, devo tolerá-lo? A resposta é claro que deve, respeite-o, conviva com ele. Terceiro, devemos tolerar
divergências teológicas ou outras denominações? A resposta é sim. Aqui dentro da Nova Vida, certamente há pessoas que pensam um pouco diferente sobre pontos comuns da Bíblia. Aqui dentro. E me pergunto, pastor, eu penso assim, como é que você pensa? Ah, porque fulano pensa assim. Tem gente aqui que crê no arrebatamento e outros que não creem no arrebatamento. Tem gente que crê sobre dons do Espírito usados dessa forma, outros que crê que deve usar dessa forma. Sabe, e isso não deve nos dividir. Toleramos isso. Se é presbiteriano, se é Nova Vida, se é batista, assembleano, nós toleramos as ideias. Como eles pensam sobre o batismo nas águas, como eles pensam sobre ceia, como pensam sobre tantas coisas, nós toleramos. Nós não divergimos sobre isso. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Tolerância. Também dentro da comunidade e entre outras igrejas. Quarto, tolerância herética na igreja, ou seja, ensinamentos e doutrinas de heresia. Toleramos? A resposta é não. Nós não devemos tolerar ensinos e doutrinas fora da palavra de Deus, por mais que se pareçam com ela. Nós não devemos tolerar. E é mais ou menos esse um pouco do que acontece aqui, e você vê que é esse um problema que Jesus vai condenar numa igreja que nós já lemos. Ele fala assim: o que eu tenho contra vocês é que vocês estão se apegando aos ensinos dos nicolaítas. Lembra disso? Aos ensinos de Balaão. Falsas doutrinas. Há lobos no meio de vocês. Irmão, não se esqueça. A Bíblia fala sobre ovelhas, pastores e lobos. As pessoas são ovelhas. Deus tem os seus pastores. E um deles sou eu, para cuidar das ovelhas. Mas ele é o pastor maior. Ele é o sênior. Ele é o chefe. Mas também há lobos. E os lobos não são os não cristãos. Os lobos são pessoas que o diabo coloca na igreja para disseminar ensinamento errado. Então, nós devemos tolerar ensinos heréticos na igreja? A resposta é não. Já percebeu qual é o momento que geralmente o pastor, fazendo uma alusão aqui ao pastoreio de ovelha mesmo do campo, quando o pastor mais trabalha, mais se mexe, mais se irrita, é quando o lobo chega. Ele pega as ovelhas e fala, o lobo aqui, ele fica atento. E eu tenho procurado ter esse olhar em relação à nossa comunidade de fé. Pastor, tem pessoa lá aqui na igreja que vem domingo de noite, está lá atrás sentada, não que lá atrás seja o pessoal do mal, certo? Mas está lá atrás sentada. Lembra do colégio? Sentou lá atrás é porque não vale nada essa adolescente. Isso aí é estar lá atrás para poder arrumar confusão, para rir, contar piada. Quem quer estudar, senta na frente. Os pastores, por exemplo, vocês não sentam lá atrás porque estão com medo de ser taxados como pastores não espirituais. Está aqui na frente, bem aqui. Pastores carnais. Então, o que acontece? O que eu estava dizendo? Ah, tá. Alguém fala assim: pastor, tem uma pessoa que está vindo aí todo domingo aí, está lá atrás, o senhor está pregando, ela fica, ó, não é isso não. Não é bem isso que a Bíblia diz, não. Não, ó, imoralidade sexual, não, esse pastor aí está atrasado. Olha, o mundo evoluiu. Nós temos hoje muitas coisas alternativas. Não sobre casamento, não, mas não é como antigamente, as coisas mudaram. Se me conta sobre isso, eu falo assim: me dá o nome, a foto, o perfil no Facebook e o Instagram, que eu vou caçar esse sujeito. Olha assim, meu campeão, respeito você, liberdade de expressão, Constituição, liberdade religiosa, mas quero convidar você a não mais vir às nossas reuniões. E se você vier, vou pedir para o diabo botar você para fora. Sabe por quê? Você foi enviado pelo diabo para cá. Você é lobo. Você não é de Jesus. Isso aqui dentro. Mas também há lobos lá fora, que podem ocupar lugares, influência, palanques, rádios, televisão, e o diabo vai levantar pessoas e vai ensinar pessoas para que levantem na igreja ensinos, doutrinas erradas. Contra eles, não, nós não devemos tolerar. A quinta e última coisa sobre tolerância é tolerância imoral na igreja, pecado na igreja. Devemos tolerar? A resposta é não. Não devemos tolerar. Essa é a questão exata da igreja aqui em Tiatira. Jesus diz: contra vocês eu tenho um problema. Qual é, Senhor? Vocês estão tolerando a imoralidade sexual. Irmãos, a questão não é pecar. A questão é você
tolerar uma vida pecaminosa, sem mudança, sem arrependimento e sem transformação. Não estamos falando aqui de não cristãos. Não estamos falando de alguém, por exemplo, que está chegando para Cristo, não se converteu ainda, não foi salvo, veio uma reunião, veio duas, e você sabe que está em práticas imorais. Não estou falando sobre o seu tio que não é cristão, não falo sobre o seu vizinho que é homossexual, não é sobre eles que a carta está falando. A carta está falando para os cristãos. Vocês toleram na vida cristã a imoralidade sexual. Devemos tolerar? A resposta é não. Porque, irmãos, o cristianismo, ele começa com a tolerância, mas ele deve se mover para o arrependimento. Então, o convite de Jesus sempre é: não, pode vir. Eu sou isso, sou aquilo, pratiquei isso, pratiquei aquilo, não importa. Você pode vir. Nós amamos você. Nós toleramos a vida que você leva. Mas agora a expectativa que se tem é que com Cristo você comece agora a migrar para o arrependimento. E dizer: Deus, eu me arrependo disso que eu fazia, que eu cometi, como eu pensava. E a mudança precisa ser vista, anunciada e vivida. Jesus convida você, mas depois ele te muda. Todo o cristianismo presume a seguinte coisa: que nós precisamos mudar. O convite do cristianismo é: venha e eu vou te mudar, eu vou te transformar. A verdade é, sabe, não é tanto te mudar, mas é a linguagem de Jesus com Nicodemos. Porque o que Jesus faz não é nos consertar. Nós não precisamos de melhora, não precisamos de conserto, nós precisamos nascer de novo. Não há o que consertar em nós. Lembra de Nicodemos? Nicodemos é o cara que mais sabe da lei, é um cara fiel. Nicodemos, por exemplo, é o cara que possivelmente não comete adultério, nem homossexualidade, e nem fornicação, e nem promiscuidade. Nicodemos é um cara que conhece a Escritura, ele fala assim: Senhor, o que tem que fazer? Ele fala assim: cara, não dá para consertar. Tem que fazer? Nasce de novo. Só nascendo de novo. É transformado radicalmente, de dentro para fora. Então o convite do Evangelho não é: Jesus quer melhorar você. Não, Jesus quer fazer morrer a sua velha natureza e trazer uma nova natureza. Tem que nascer de novo. E quando nasce de novo, é tudo novo. Tudo novo. Isso não tem na dimensão de que você não vai pecar. Não tem a dimensão que você não vai ter tentações. Mas você será uma nova criatura. A imoralidade sexual, por exemplo, não mais será uma realidade na sua vida. A mentira, a inveja, o engano, já não mais será uma constância em sua vida, porque você é uma nova criatura. Se nunca chamarmos as pessoas ao arrependimento, se nós nunca dissermos assim para a pessoa que está chegando para Cristo agora, pode ser o seu caso aqui nesta noite. Se nunca dissermos assim: olha, a maneira como você está agindo está errada. O estilo de vida que você escolheu, a identidade que você adotou, as ações que você está celebrando são aquelas que você deveria lamentar e se arrepender. Se nós não dissermos tais coisas, nós não seremos cristãos. Porque no século de hoje, como em Tiatira, o risco que se corre é nós falarmos sobre amor, ame, aceite, abrace, tolere, conviva, mas ninguém está falando sobre corra para o arrependimento. Mude de ideia. O cristianismo presume que nós estamos errados. É por isso que Jesus começa a carta dizendo assim, talvez, olha, eu tenho olhos como chamas de fogo, pés como bronze reluzente, estou firmado, sou o verdadeiro, conheço tudo, a tudo sei, não me movo, não sou inabalável. Sabe, muitas vezes queremos mudar a Bíblia e falar assim: será que Deus não se equivocou quando escreveu isso? Porque, pensando melhor, meu irmão, é como se Deus hoje perguntasse: quem você é? Você é falível? Eu sou. Deus diria: eu não sou. Você nasceu, veio ao mundo quanto tempo? 44 anos. Eu existo antes da fundação do mundo. Você vai morrer, Sandro? Eu vou morrer. Pois é, eu não termino. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Ah, você peca? Não, eu não peco. Sofre variações emocionais, Sandro? Eu falei:
Ora estou alegre, ora eu quero matar um. E diga, eu não. Eu sou inabalável. Ou seja, se há uma discussão entre quem está certo e quem está errado, adivinha? Nós sempre estamos errados e ele sempre está certo. E o problema é que hoje nós estamos tolerando mais do que Jesus. Jesus nos convida a cumprir o segundo mandamento, ame o próximo, mas convide o arrependimento. Então a gente fala assim, pastor, você é muito atrasado, pastor. Olha, Jesus andou com prostituta. É verdade. Ele comeu com publicano, com ladrão. É verdade. Então, pastor, eu falei, pois é. Mas percebe que depois que Jesus esteve com eles, eles não foram mais prostitutos nem mais adúlteros. Porque foram transformados. A adúltera não mais ficou assim. Zaqueu restituiu o dinheiro de todo mundo. O cara que roubava depois de Jesus, passou a não mais roubar. Então, o cristianismo se inicia com tolerância. Não, aceito você. Eu como com você. Você pode ser hétero, homossexual, adúltero, pornográfico, casado, solteiro, ladrão, mentiroso. Não me interessa. Eu tolero isso. Mas agora eu te faço um convite ao arrependimento. E eu oro para que Deus transforme a sua vida e faça você uma nova pessoa. Isso é tolerância cristã. Eu sou contra a intolerância em primeira instância. Não, nós devemos apedrejar tais pessoas, devemos julgar tais pessoas, não devemos andar com tais pessoas. Isso não é bíblico, Jesus nunca praticou isso. Ele andou com as piores pessoas da época, mas a diferença é que ele as convidou a mudar de vida. Mulher samaritana, 5 maridos já teve, e o sexto que você dorme, minha filha, não é seu marido. É verdade, olha, eu sou a água da vida. Beba de mim, se arrependa e mude a sua vida. Isso é o Evangelho. Isso é tolerância à luz da Bíblia. E para terminar, Jesus começa a discorrer sobre as consequências. Olha o versículo 22 comigo. Ele diz, por isso, eu vou lendo e já vou aqui já explicando para nós irmos ao final. Então olha aqui para mim, irmãos. Sempre tem consequências. Assim, se você fizer isso, vai ter consequência. Se não fizer, não vai ter. Sempre tem consequência. Sempre. A diferença é o tipo de consequência que vem para você. E o texto aqui é bem claro para dizer que é consequência para 2 grupos. Por isso, 22. Vou fazê-la. Fazê-la quem? Essa mulher. Adoecer. Algumas versões, vou colocá-la em um leito. E eu parei para pensar, o que esta mulher está ensinando? Imoralidade sexual. É como Jesus, entre linhas, dissesse, a cama que você usa para se alegrar, para fazer sexo e levar pessoas, é a mesma cama que vai receber você doente. Vou fazê-la adoecer. E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E aqui o adultério pode ser de forma física ou de forma espiritual, porque também o texto está atrelado, lemos antes, o comer alimentos sacrificados a ídolos, a você adorar a deuses pagãos. Então tem 2 tipos de adultério. O adultério físico, que é você ter relações sexuais, segundo Jesus, até mesmo cobiçar em sua mente, fantasiar aquela relação com alguém, já é adultério. Antes do casamento ou fora do casamento. Mas também tem um pecado espiritual, o adultério espiritual. A configuração que a igreja de Cristo é a sua noiva. E quando flertamos outros cultos, flertamos outras ideias religiosas, nós estamos traindo o nosso noivo. Ele continua. Eu farei isso a não ser que, então observe, sempre tem uma chance, a não ser que se arrependam. Irmão, o evangelho sempre migra para o arrependimento. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dela, e aqui os filhos não são os filhos biológicos, são os seus discípulos, seus seguidores. Ou seja, o dano, o sofrimento que virá a ela de morte, virá sobre todos aqueles que se apegaram e compraram, toleraram essas práticas. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus diz, eu conheço todas as igrejas, eu amo e cuido de todas as igrejas, eu sei o que se passa em todas as igrejas. E o pior,
Eu posso usar a correção, a morte de uma igreja para mostrar para outras igrejas que tudo eu estou vendo e sondo e esquadrinho mentes e corações. Apocalipse nós já lemos que diz que Jesus vai dizer assim: olha, se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro do meio de vocês. E vocês deixarão de ser a minha igreja. Vocês agora podem chamar de ONG, o que vocês quiserem. Partido político, vocês estão por conta de vocês. Irmãos, isso é um juízo muito pesado. Jesus, uma igreja, diz: se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o meu candelabro de vocês. Vocês vão deixar de ser igreja, vou fechar vocês como igreja. Por mais que as portas fiquem abertas, não são a minha igreja. Aqui Jesus diz: eu vou fazer isso, vou corrigir assim vocês, e todas as igrejas vão saber do que eu fiz. Todas as igrejas vão saber que eu sondo e esquadrinho coração. Irmãos, essa igreja não é sua. Essa igreja não é minha. Essa igreja é do Senhor. Tudo Ele sabe, sonda e esquadrinha, daqui de cima até o portão. Ele diz: e retribuirei a cada um de vocês conforme as suas obras. Ele continua: aos demais que estão em Tiatira, aos demais quem? A vocês que não seguem a doutrina dela. Então observe aqui, irmãos, todos serviam igualmente aos outros, todos amavam igualmente aos outros, todos recebiam igualmente aos outros. Deus diz: amar, servir é muito bom, continuem, eu fiz isso, façam isso, mas o que você crê, no que você acredita, também é muito importante. A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo a vocês: não porei outra carga sobre vocês. Jesus diz: já existe uma carga por ser minha igreja. Já existe um peso, não espiritual, porque ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas há algumas vezes perseguições e danos por ser cristão. Há uma carga por ser cristão em um mundo e uma cultura que não ama Jesus e não crê na Bíblia. Mas ele diz: eu não lançarei nenhum tipo de carga além para vocês. Para ele sim, para vocês não. Ele continua: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então o que ele diz é: ele vai vir. Você crê nisso? Diga para o seu vizinho, diga assim: Jesus vai voltar. Eu sempre digo, irmãos, que todas as promessas da Bíblia se cumpriram, falta essa. Se todas se cumpriram, essa também vai se cumprir. E ele continua: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Que autoridade é essa? Esse que for fiel, ele vai governar com cetro de ferro e as despedaçará, o que? As nações, a um vaso de barro. Aqui o contexto está dizendo naquela época era muito comum o responsável da cidade, do reino, quando eles entravam em guerra com outros povos, entravam em guerras com outro reino, o que eles faziam era, eles pegavam um vaso de barro, escreviam o nome da cidade, do reino ou do rei, no barro, no vaso de barro, levavam até o centro da cidade, reuniam os soldados e o povo, e como uma forma de anunciar e declarar guerra oficialmente, eles pegavam o vaso, jogava no chão e quebrava. Isso dizia: a partir de agora, estamos em guerra com esse povo, com esse reino, com esse rei. O que Jesus está nos lembrando aqui sobre o vaso de barro, está despedaçado, é que todos, a partir de Gênesis 3, conta do pecado, todos estão em guerra contra Deus. Todos estão em guerra com Deus. É por isso que quando o apóstolo Paulo fala sobre o sangue de Jesus sobre a cruz, ele fala que em Cristo nós agora ganhamos e temos paz com Deus. Não é a paz em Deus, é a paz com Deus. Não é a paz como um frescor na alma de paz. É a paz antônimo de guerra, bandeira branca. O que Deus diz é: todos aqueles que fizerem parte no último dia do grupo dos mortos,
do grupo dos não salvos, do grupo dos não arrependidos. Todos esses ainda têm um vaso, de forma figurada, ainda tem um vaso com seu nome escrito, porque ainda declararam guerra contra Deus em sua rebeldia por conta do pecado original de Gênesis 3. Mas aquele que for fiel, aquele que preservar a sã doutrina, aquele que está em Cristo, ele não mais terá esse vaso de barro com seu nome escrito em guerra. Mas ele agora é aquele que quebrará os vasos e julgará as nações. Então Jesus diz, aquele que for fiel, quando eu voltar, ele não estará em guerra comigo, ele estará salvo na eternidade comigo para sempre. Isso, meu irmão, fala sobre arrependimento. 2 vezes Jesus diz, eu fui tolerante durante um tempo, mas ela não quer se arrepender. E vai dizer, sobre todos virão essa condenação, mas se arrependerem, tal condição ou correção não virá sobre vocês, tal consequência não virá. E ele continua, eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A pergunta que eu faço para nós orarmos nesta noite é, os ouvidos estão ouvindo? Os ouvidos estão dispostos a ouvir a voz de Deus no século que vivemos? Você hoje está aqui com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus? Sabe, meu irmão, há consequências para ambos os lados. Você pode se arrepender e ser recompensado, ou você pode sofrer justiça e julgamento por não se arrepender. Aqui eu não falo especificamente apenas sobre salvação, mas é o caso sim. Quem sabe você está hoje aqui presencialmente ou virtualmente, e você não é um cristão em Jesus. E por mais que você requeira sobre si tal título, você basta olhar para o seu coração e ver se você não apenas foi consertado ou melhorado, mas se você nasceu de novo. Porque cristão é nascer de novo, não é ser melhorado. Não há como melhorar a nossa natureza, só nascendo de novo. E algumas vezes pensamos assim, poxa pastor, que bom, o meu tio homossexual que tinha que estar aqui ouvindo isso. Ah, minha avó do candomblé que tinha ouvido isso aí, pastor, tem que se arrepender. Eu não estou rotulando aqui pecados nem erros, porque há muito do que nós temos que nos arrepender. Aqui a palavra específica para nós avaliarmos o nosso coração, desse Cristo que diz, eu sondo e esquadrinho as mentes, se nós não temos de forma trazido sincretismos para a nossa fé cristã. E temos tolerado coisas que Deus tem nos dito, não tolere mais isso, você tem que mudar isso, você precisa se arrepender disso. Pode ser na área sexual, com seu namorado, namorada, noivo e noiva. Você partir do princípio de achar, não, eu posso ter ambos. Eu posso ter a fé cristã, Deus não me julga, Deus me ama, ninguém me julga, porque todo mundo é pecador, mas eu posso continuar tendo as relações sexuais com minha namorada, com meu noivo, antes do casamento. Isso é normal, pastor, você está muito atrasado, o mundo mudou. E quem sabe hoje, Deus te chama arrependimento. Quem sabe alguém está tolerando adultério. E dizendo, não, todos os meus amigos fazem, eu posso ter de repente um parceiro fora do casamento, a minha esposa aceita, hoje está na época do swing, muitos casais trocam de casais, e é muito legal isso. E Deus fala, olha, se arrependa, não tolere o que nem eu mesmo tolero. A tolerância é bíblica. Jesus tolerou pessoas e coisas que os fariseus não toleravam, mas ele tolerava convidando ao arrependimento e a mudança de vida. Pode não ser na área sexual. De repente você tem tolerado algumas coisas na sua empresa, no seu trabalho, na sua profissão, com o seu dinheiro, o que Jesus está dizendo, você sabe disso. Você não pode mais tolerar isso, porque eu não tolero isso. Você investe dinheiro no meu reino, mas investe dinheiro em jogo? Como é que é isso? Você confia em mim, mas confia no bicheiro? Não sei nem por que estou falando isso, não falei isso pela manhã, não está no meu esboço. Sabe, você investe no ar-condicionado da igreja com dor, mas se alegra em investir no carnaval. São só exemplos, pode ser que ninguém faça isso aqui. Mas não se dá apenas em imoralidade sexual, se dá na ideia de, não, eu posso ter ambos sem problema, pastor.
Deus não me julga, ninguém pode me julgar. Mas você percebe que hoje no seu coração Deus diz, olha, você precisa se arrepender. Eu estou lhe dando tempo para o arrependimento. E se você não se arrepender, as consequências não serão boas na sua empresa, no seu casamento, no seu namoro, no seu coração, na sua saúde. Você está cavando a sua cova. E eu, como Deus amoroso, estou te avisando nesta noite, se arrependa. Irmãos, Deus não nos empurra para o abismo. Deus nos convida. É um Deus amoroso. Ele diz, olha, não quero que você se perca. Não quero que você se arrebente, eu quero que você se arrependa. Nem tudo que se diz bíblico é bíblico. Nem toda filosofia dita sido de Cristo foi de Cristo. Jesus aqui, quando escreve esse texto, ele não é como um monge de roupas longas, com palmas na mão, montado em unicórnio, com arco-íris ao fundo, dizendo a todos eu amo e tolero, vamos viver a diversidade. Não. Jesus diz, eu não tolero algumas coisas, e a consequência é sofrimento e dor. Sabe, talvez se Jesus dissesse isso presencialmente na igreja, no púlpito lá, teriam matado ele de novo. Só não mataram o que escreveu lá do céu. Veio com João e falou assim, escreve, porque talvez se eu for lá dizer, eles vão querer me crucificar mais uma vez. Porque eles não querem ouvir isso. Quem tem ouvidos, ouça. A pergunta é, quem tem ouvidos aqui hoje para ouvir? Na sua empresa, nos seus negócios, no seu casamento, na sua família, nas suas relações. Se arrependa. Você sabe, de repente, algo que Deus tem dito a você que você não pode mais tolerar isso. Isso está errado. Não é Deus que está errado. Não é a Bíblia que é antiquada. Não é a teologia que mudou. Não é que não investigaram direito esse texto bíblico. Não, você está errado. Eu estou errado. Nós erramos. Então eu quero orar com você esta noite. Vamos ficar em pé. Eu não quero com esta palavra trazer condenação ao seu coração. Eu quero trazer alerta ao seu coração. Para que você hoje, sabe, se arrependa do que deve se arrepender. Para você que está aqui ou nos escuta de algum lugar e não está em Cristo, entenda que esta palavra para você hoje, que não é cristão, é Jesus dizendo, se arrependa. Se arrependa. Venha como você está, do jeito que você está, das coisas que você fez, não importa quem você é, o que você tem praticado. Eu tolero isso. Eu aceito isso. Eu aceitei comer com pecadores, aceitei andar com prostitutas, mas eu quero que você venha porque eu vou mudar você. Eu vou levar você a um novo nascimento. Mas enquanto isso não acontecer, é como se o seu nome estivesse escrito em um vaso de barro e você vai continuar em guerra com Deus. E o dia que Ele voltar, ou o dia que você partir, você partirá em guerra com Deus e isso será... Então agora vai a mão do seu coração, vamos orar juntos. Eu não vou pedir que você venha à frente. Não quero expor você, eu quero apenas esta palavra, esse Jesus que diz que eu esquadrinho mentes e corações. Que Ele te leve até o mais profundo do seu ser. Leve você até esse cômodo, até esta porta. Abra esta porta que está fechada e diga assim, filho, entra, é aqui. É aqui que eu quero que você conserte. Eu tenho contra você, meu filho, é que você tem tolerado isso aqui, ó. Isso aqui nem eu mesmo tolero. Você precisa se arrepender. E eu sou aquele que vai te ajudar. Eu vou guiar você. Se você se arrepender hoje, eu posso fazer tudo novo nesta área da sua vida. Deus, nesta noite eu oro, Pai, por todos que estão aqui ou nos assistem de algum lugar, ó Pai. Vivemos hoje uma cultura, Senhor, de discursos, teologias e práticas ditas alternativas. Mas a Tua palavra é uma só, Senhor.
E a Tua palavra nos convida, Pai, a nós não tolerarmos aquilo que nem o Senhor tolera. Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guie. Muitas vezes, Deus, ficamos presos a tipos de pecados que são maximizados pela religião e pela igreja, como adultério e homossexualidade. Mas toleramos, Senhor, pecados ditos menores quando não são menores. Todos agridem o Senhor. Todos são rebeldia contra o Senhor. Por isso, Pai, na esfera menor que a religião pode categorizar nesta noite, que haja conserto, que haja arrependimento. Que haja conserto, Pai, na mente do coração deste homem, ó Deus, em suas relações sexuais com a sua esposa, com sua namorada, com sua noiva. Igualmente, Pai, com esta mulher, em relação ao seu cônjuge, seu marido, o seu namorado, o seu noivo. Que haja, Deus, consertos, não só na área da sexualidade, mas consertos, ó Pai, na alma, no coração, Deus, com amarguras, com sentimentos, com desejos. Deus, nos ajude com nossas guerras interiores. Deus, ideologias, Pai, que são difundidas nos dias de hoje, com o fim, ó Deus, de trazer a malignidade, Senhor, ao coração dos cristãos, para que possamos abraçar tudo e a todos, sem nenhum tipo de culpa, quando o Senhor está dizendo, não tolere isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nem todo caminho leva ao Pai, eu levo ao Pai. Nem tudo que diz ser verdade é a verdade, só eu sou a verdade. Nem todos os caminhos levam ao céu, só eu sou a porta é estreita, requererá de você sacrifício, requererá de você perseverança. Disse o Senhor, aqueles que não se dobraram, não lançarei outra carga, mas digo, perseverem até o fim. Senhor, a porta é estreita, Senhor, muitas vezes a perseguição, a dor, Senhor, mas sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. Não há nada que sobrevenha a nós, em Ti e para Ti, que seja maior do que possamos suportar. Por isso, Pai, hoje traga liberdade aos corações e mentes. Traga liberdade, Senhor, para que possamos não só crer diferente, mas somado a isso, praticar diferente. Que aquilo que outrora nós tolerávamos, ó Deus, possamos correr para o arrependimento e dizer, Deus, me ajude, Deus, muda isso na minha vida. Ajuda-nos, ó Pai, hoje, e que haja, Deus, transformação, novidade de vida, novo nascimento para aqueles que não estão em Ti, novo nascimento para aqueles que estão em Ti, porque todos os dias nós temos que nos arrepender, todos os dias nós somos confrontados com a Sua palavra e somos convidados a mudar de ideia, a mudar, Senhor, de comportamento. Por isso hoje, Deus, nos conduza para que possamos perseverar até o final. Espírito Santo, o Senhor que habita em cada cristão aqui nesta noite, Senhor, tenha a liberdade de nos incomodar, de nos admoestar, Senhor, de nos alertar, Deus, de puxar a cigarra, puxar a sirene, acender a lâmpada vermelha e dizer, epa, você precisa rever isso aqui, para que possamos nos arrepender e voltar ao caminho da luz. Assim oramos por tudo e por todos nesta noite que estão aqui ou longe daqui, em nome de Jesus, e todos digam amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clica no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.